Então, esse é o terceiro estudo da série de Jeremias. Terceiro e último também, o propósito não era passar o livro inteiro, né? Não era como nos outros, não era passar o capítulo por capítulo, porque Jeremias é um livro muito extenso. Então, a gente fez um resumo, uma introdução, depois alguns capítulos selecionados na semana passada e hoje uma conclusão. Eu já expliquei na introdução do profeta Jeremias e lá na introdução eu mostrei bastante isso, né? Como Jeremias é considerado, chamado de profeta chorão pelos seus lamentos, né? E eu mostrei para vocês na introdução como Jeremias foi perseguido, como Jeremias foi jogado no poço, intentaram matar Jeremias foi açoitado, Jeremias foi ridicularizado desde por amigos mais íntimos até pelas autoridades, então foi desprezado pela nação. E aqui em Jeremias capítulo 36, dá para a gente ter um pouquinho de noção disso. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma dessas desgraças que planejo trazer sobre eles, porque dessas desgraças, Deus já tinha avisado, e no decorrer do estudo de hoje a gente vai ver isso novamente, Deus tinha avisado que ele mandaria os babilônios invadir, né? Caso o povo não se arrependesse. Então, quando o povo de Judá souber de cada uma dessas desgraças que planejo fazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Quer dizer, ainda não é algo determinado. Se eles se converterem dos seus maus caminhos, da sua má conduta, Deus pode perdoar a iniquidade do pecado deles ainda, né? Então, a proposta aqui pegue o rolo, né, Jeremias, escreva as palavras que eu lhe falei, diz Deus, e vai e avise isso para o povo, né? Então, de novo, Deus está chamando o povo ao arrependimento. Deus pede para Isaías pegar um rolo, escrever as suas palavras e chamar o povo ao arrependimento e tomara que o povo se arrependa. Então, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, que é o escrivão, né, dele, né? Já expliquei isso no estudo 1 também, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá você ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Então era para ler no templo, né, no dia do jejum, e leia a todo o povo de Judá que vem das suas cidades, né? Então era uma leitura pública. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, na sala de Gemarias. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quer dizer, ele foi no templo, ele leu no templo, para todos os que estavam ali, para todos que entravam. Leu essas palavras do Senhor chamando ao arrependimento. Note aqui, pessoal, que ele leu a todo o povo as palavras de Jeremias. A gente sabe que grande parte do povo não ouviu, não se arrependeu e por isso veio o castigo. Então, a maioria,
a começar pelos líderes. Aqui a gente vai ver sobre o rei, mas os líderes, a liderança dos sacerdotes, os profetas, os falsos profetas. Então, desde a liderança política da nação, o rei, os príncipes, a liderança religiosa, os sacerdotes, os profetas, e boa parte do povo não se arrependeu e não aceitou as palavras de Deus e perseguiu Jeremias. Acharam que Jeremias estava inventando isso e ainda perseguiram Jeremias. Agora, vejam que essa leitura foi pública. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias. Nós vamos ver no final do estudo de hoje também que algumas pessoas aceitaram essa palavra e retiveram essa palavra. Tanto que essa palavra se tornou do conhecimento das futuras gerações. Tá? Então, sim, a maioria rejeitou Jeremias, mas alguns ouviram e se atentaram para isso. Então eles deixaram esse rolo do profeta, na época era escrito ainda em couro, né? Em couro de carneiro, e isso era enrolado, então era um rolo, não tinha, né, o que nós temos hoje de cópias, de impressora, era ainda a época dos pergaminhos. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, foram ao pátio do Palácio Real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo e o leu ao rei, a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso. E agora olha o que o cara faz. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas lamentando-se, porque o que Deus esperava é que eles ainda, ao ouvirem a sua palavra, eles ainda pudessem se arrepender, rasgassem as suas vestes como sinal de lamento, de arrependimento, e Deus poderia ainda perdoá-los e voltar atrás. Mas ao contrário disso, o rei ia ouvindo a palavra, cortando o rolo das palavras de Jeremias, jogando ao fogo, um total desprezo. E os líderes também, os líderes não ficaram alarmados, não rasgaram suas vestes, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, mas ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Então ele ainda, um total desprezo, mandou queimar as profecias de Deus, o rolo. Na sequência do texto, eu não peguei o capítulo inteiro, na sequência do texto, Deus manda que Jeremias escreva tudo de novo, escreva um novo rolo, escreva novamente. Mas, além de desprezar e de queimar, o rei ainda mandou prender o Baruque e o Jeremias. Então, vocês vejam aí a perseguição, por um lado, e o menosprezo com a profecia de Deus e com o profeta Jeremias, por outro, do rei, dos príncipes, né, dos sacerdotes, em geral. Tem essa frase, né? Não entendeu? Quer que eu desenhe? De certa forma, Deus faz isso com a vida de Jeremias. Deus várias vezes pediu que Jeremias encenasse ou representasse concretamente diante das pessoas o que ele queria dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Acontece isso pelo menos 6 vezes no livro de Jeremias. Vou mostrar um exemplo em que Deus manda Jeremias encenar, né, o que Deus quer dizer. A roupa estragada. Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo,
e vesti-lo. Mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: Vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde o havia escondido. Mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo. Ele disse: É assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Quer dizer, o calção ficou podre lá, né? E é assim que eu vou destruir o orgulho de Judá e o orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses, por isso eles vão ficar como essa roupa, ou seja, podres, que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Olha o desejo de Deus, né? Assim como um calção fica bem justo na cintura, Deus gostaria que o seu povo ficasse bem junto dele, mas não foi o que aconteceu. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. Ao contrário de ficar juntos de Deus, eles, né, saíram de perto de Deus, eles abandonaram a Deus. E então eles apodreceram. E essa é isso que Deus queria mostrar com esse exemplo concreto, né, encenado de Jeremias levando lá o calção e, e colocando lá, e o calção apodrecendo, e Deus diz: é isso que está acontecendo com o povo. Uma outra passagem bem chamativa de Jeremias é Jeremias 17. Jesus é a fonte da água da vida. É assim que Jesus fala no Novo Testamento. Jesus é a fonte da água da vida. Quem tem suas raízes nele recebe os seus benefícios. Veja Jeremias 17, 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para as águas, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por que ele continua dando fruto? Por que as folhas continuam verdes? Por que ele não receia o calor? Porque ele é uma árvore cujas raízes se estendem para o ribeiro, né, para a água. Jesus, no Novo Testamento, vai dizer que ele é a água da vida. Então, todo aquele que tem as suas raízes estendidas para a água da vida, para Jesus, para a sua palavra, tem os benefícios da água da vida, né? Os benefícios de Jesus. Agora, tem outra coisa que também é verdade, na continuação. O coração humano é uma fonte corrompida. Então, Jesus é a fonte da água da vida. Já o coração humano é uma fonte de água corrompida, contaminada. Quem tem as suas raízes nele, no coração humano, recebe os seus malefícios, porque ele é uma causa de pecado. Jeremias 17, 9, que é a continuação do texto, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Com a queda em pecado, o coração se tornou desesperadamente corrupto. Nós nascemos na iniquidade. Lembra o Salmo 51, 5, Salmo de Davi? Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos pecadores desde que nascemos. E é o que nós chamamos de o pecado original. Nós somos essa fonte contaminada. E de tal forma que o que brota do coração é pecado também. Então, Jesus, no Novo Testamento, quando Jesus diz assim, do coração procedem maus desígnios, prostituição, adultério e tal, tal, tal. Do coração procede, quer dizer, vem do coração.
coração é uma fonte contaminada, é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, porque ele é pecaminoso, porque ele se degenerou com o pecado, ele continua degenerado. O pessoal aqui da igreja já me ouviu falando várias vezes sobre isso, eu vou repetir. Aquelas pessoas que dizem assim, eu sigo o meu coração. Nada pior. Nunca siga o seu coração. Se tem uma regra, é essa. Nunca siga o seu coração. As pessoas acham bonitinho dizer isso, eu sigo o que o meu coração manda, eu sigo o meu coração. Isso não é nem que não é o ideal, isso é errado mesmo. É errado por causa disso. Porque é enganoso o coração e desesperadamente corrupto, porque nós nascemos do pecado e o nosso coração é tendencioso para o mal e para o pecado. Portanto, não siga o seu coração, siga a Deus, siga a palavra de Deus. Lance as suas raízes na água da vida, no verbo que se fez carne, ou seja, na palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é verdadeira. O seu coração não. O seu coração é desesperadamente corrupto, desde que nós nascemos. Então, tem que cuidar com isso. Essas frases bonitinhas de efeito popular, né? Eu sigo o meu coração, eu sigo o que o meu coração manda. Não, não, não. O cristão não pode fazer isso. O cristão não segue o coração. O cristão entende que o coração é desesperadamente corrupto, é enganoso. O cristão segue a Jesus e segue a palavra de Deus, que é eterna e verdadeira, não o seu coração. Né? Jeremias 25, é interessante a gente olhar um pouquinho para esse capítulo aqui também, Jeremias 25. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, e sempre de novo, eu a tenho anunciado. Tenho anunciado o quê? A palavra do Senhor. Sempre de novo, eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Então aqui, pessoal, mostra a longevidade da profecia de Jeremias. 23 anos, olha aqui, ó, durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, Jeremias vinha profetizando, vinha recebendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês. Quer dizer, durante todo esse período, a começar lá de Josias, Deus começou a se revelar a Jeremias e pedir que Jeremias anunciasse. 23 anos que Jeremias já anunciava a palavra de Deus e chamava o povo ao arrependimento. Sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, né? Mas, como vimos no primeiro estudo, Deus falou através de Jeremias até o último rei, ou seja, por 41 anos. O povo teve 41 anos, 41 anos de vida, não de vida, de profecia de Jeremias. 41 anos em que Deus sempre de novo, de tempos em tempos, Deus falava a Jeremias e Deus mandava Jeremias anunciar, e Jeremias conclamar o povo novamente ao arrependimento. 41 anos, né? É uma longevidade de profecia aí. Jeremias, a vida de profecia de Jeremias é bem extensa. E ele diz aqui, ó, a profecia não veio depois dos acontecimentos. Porque a gente sabe que Jerusalém foi destruída. E a gente sabe quem foi que destruiu Jerusalém. Quem foi que destruiu Jerusalém? Nabucodonosor, né? Em 586, 587, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Agora,
A profecia não veio depois dos acontecimentos, depois disso. O texto não foi escrito depois que Nabucodonosor destruiu, mas antes disso. Nabucodonosor estava no primeiro ano do seu reinado. Olha aqui, ó. Foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quando Jeremias está falando isso, né? Que durante 23 anos eu tenho anunciado a palavra do Senhor, é o quarto ano de Joaquim. E exatamente, então, no 23º ano aqui, ó, é o primeiro ano de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a destruição de Jerusalém só viria a acontecer muito tempo mais tarde, né? Olha aqui, a gente pode até fazer o cálculo, porque se aqui são 23 anos e Jeremias profetizou até o último rei, que foi 41 anos, né? Então foi quase, ó, 18 anos mais tarde aí que aconteceu a destruição de Jerusalém. Deus está já antecipando, é o primeiro ano do rei Nabucodonosor e Deus já profetiza que Nabucodonosor vai ser o seu instrumento de destruição e de castigo. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, diz Jeremias, os profetas. Mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir quando eles diziam: convertam-se agora para cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras das suas mãos, e então não lhes farei mal algum. De novo, Deus chamando o povo ao arrependimento. Convertam-se agora, cada um de vocês. Mas Deus fez isso daqui através de quem? De Jeremias também, mas não só de Jeremias. Deus mandou outros profetas. E Jeremias diz, olha aqui, ó. O Senhor enviou os seus servos, os profetas, diz Jeremias. Então, Jeremias sabia de outros profetas enviados. Olha aqui, ó. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não os escutaram. Então, Jeremias sabia de outros profetas enviados, certo? A gente sabe que Naum, Abacuque e Sofonias eram do mesmo período, mais ou menos, de Jeremias, o período pré-cativeiro babilônico, e tanto Naum, Abacuque e Sofonias também profetizaram a destruição, que a destruição viria. Então, como Jeremias está falando isso, que Deus enviou os servos, os profetas, e vocês não escutaram, e a mensagem é convertam-se, olha, é muito provável que Jeremias soubesse de quem ele está falando, por mais que ele não citou a Naum, Abacuque, Sofonias, provavelmente ele conhecia um deles ou alguns deles, né, desses profetas. Se não conheceu pessoalmente, pelo menos conhecia a profecia desses profetas aí, né? É interessante isso, porque às vezes a gente não pensa, a gente pensa nos profetas, mas às vezes a gente não pensa, será que eles se conheciam? Será que eles conheciam uns os escritos dos outros? E quando a gente pega uma passagem como essa, a gente nota que sim, eles conheciam, no mínimo eles conheciam as profecias dos outros e as palavras dos outros profetas, né? Como não ouviram os profetas e não se arrependeram, Deus avisa que o castigo viria e Deus avisa inclusive quem seria, quem executaria o juízo, né? Deus diz: mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, pelo contrário, me provocaram a ira com as obras das suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte. Mandarei buscar todas as tribos do norte. Tá vendo? Quem vai buscar? Deus vai mandar buscar. A vinda de Nabucodonosor sobre Judá e a invasão de Nabucodonosor é um ato de Deus, é um ato divino de castigo de Deus. Deus manda buscar as tribos do norte, diz o Senhor. E também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Nabucodonosor é o servo escolhido de Deus para o castigo do seu povo. Em outras passagens, Deus chama da vara na sua mão, né? Nabucodonosor vai ser a vara
a vara na mão de Deus para castigar o seu povo, o seu filho Israel, né? Então, mas aqui é ato divino. Mandarei buscar as tribos do norte, o Senhor também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra essas nações ao redor, os destruirei totalmente. Portanto, aqui é Jeremias 25, é o mesmo texto, é 18 anos antes da destruição, e Deus, de novo, Deus chama o povo ao arrependimento através de Jeremias, ainda há tempo, mas Deus também já avisa que ele, como vocês não me deram ouvidos, eu mandarei buscar as tribos do norte e Nabucodonosor, o meu servo, e os trarei contra essa terra. Deus também já antecipa e já avisa sobre o castigo divino e já avisa quem vai executar. Pessoal, isso é fabuloso, isso é profecia divina, né? Deus avisa que vai ser Nabucodonosor o executor da sua vontade e do seu castigo. E foi isso que aconteceu 18 anos mais tarde. Nabucodonosor devastou a terra de Judá e devastou Jerusalém, a cidade santa e o templo. Olha o que Deus diz: farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas e ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria. Quer dizer, não vai mais ser festa e alegria no meio do povo. Acabou, quando o destruidor vier e a destruição chegar, não vai mais ter festa, não vai mais ter alegria, vai ter cativeiro, eles vão ser levados como escravos, né? Farei cessar o som das festas, de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Ah, isso aqui é divino, pessoal. Divino, 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 né? Deus já diz que a terra vai se ficar arruinada, foi o que aconteceu, a ruína de Jerusalém, não só de Jerusalém. Os exércitos babilônios, eles vinham sobre Judá e vinham arrasando cidade após cidade, até que eles chegaram em Jerusalém, a capital, e a sitiaram, quer dizer, a cercaram. Mas antes disso, Nabucodonosor já tinha vindo com seus exércitos e conquistado Judá, toda a terra, né? Trazido ruína sobre toda a terra. E por fim, 586, então a destruição e a ruína de Jerusalém, em que Nabucodonosor mandou queimar as casas e queimar o templo, quer dizer, não sobrou nada de Jerusalém, viu? Sobrou ruína. É exatamente isso aqui. E Deus já disse que vai acontecer, Deus já disse que vai ser com Nabucodonosor. Agora, Deus também já disse que o rei da Babilônia que toda a terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Deus também já diz por quanto tempo Nabucodonosor ficará lá e terá domínio. Por 70 anos. E foi exatamente o que aconteceu, né? Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade. Quer dizer, Deus não vai poupar Nabucodonosor. Deus vai sim usar Nabucodonosor para os seus fins de castigo, mas isso não quer dizer que Deus vai passar a mão em cima da cabeça de Nabucodonosor por todos os crimes de guerra que ele cometeu e por todos os seus pecados também. Então Deus vai castigar o rei da Babilônia por causa da sua iniquidade, o Senhor, farei deles também ruínas perpétuas. E isso vai se cumprir quando se cumprirem os 70 anos. E pessoal, é batata, né? É fabuloso. Em 607 a.C., a famosa Batalha de Carquemes, quando Nabucodonosor vence os exércitos inimigos, né? O exército do Egito e tal. Uma batalha famosa, e ali o Império Babilônico então começa a tomar forma, 607. Em 605, ele já invadiu Judá e já levou Daniel, por exemplo. Daniel já foi levado para o cativeiro babilônico em 605. Então, em 607, Nabucodonosor começa a invadir já Judá. 607. E em 537,
o seu reinado teve fim. O Império Medo-Persa venceu o Império Babilônio e tomou o reinado. 607 até 537, 70 anos, né? Então, se cumpre literalmente assim esse tempo de Deus. Deus previu o tempo, os 70 anos em que Nabucodonosor vai reinar. E após esses 70 anos, Deus castigaria o rei da Babilônia, que foi o que aconteceu. Depois de 70 anos, Nabucodonosor caiu e o Império Medo-Persa assumiu. Jeremias 29, veja como deu em outro lugar, isso aqui era Jeremias 25. Jeremias 29 também fala isso. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Tá vendo? Trazê-los de volta à pátria. Depois de quanto tempo? Quando os 70 anos da Babilônia passarem. Então, eu cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Foi exatamente o que aconteceu. Depois de 70 anos, no primeiro ano do reinado Medo-Persa, Dario já permitiu que os judeus regressassem para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, né? Então, Deus cumpre perfeitamente a promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então, depois de 70 anos, porque nesse momento de Jeremias, eles não buscavam a Deus de coração, e eles não oravam de coração a Deus. Mas então, depois do castigo e depois de 70 anos, vocês vão me chamar e orar a mim e eu vou responder. Vocês vão me procurar e vão me achar, porque vocês vão me procurar com todo o coração novamente. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. E os ajuntarei de todos os países, cativeiro babilônico, não só cativeiro babilônico, o povo foi espalhado por várias regiões. O próprio Jeremias foi levado para o Egito, né? Eu falei isso no primeiro estudo. Jeremias foi levado para o Egito. A maioria foi levado para a Babilônia. O reino do norte, o Império Assírio já tinha pulverizado eles pelas nações. Então, o que Deus está prometendo aqui, que eu os levarei de volta à pátria, eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Então, Deus já profetiza que depois de 70 anos, ele castigarei o rei da Babilônia, e depois de 70 anos eu vou ajuntar vocês de todos os países, né? Vou trazer vocês de volta para a pátria de vocês. Deus já canta a bola, assim, em todos os sentidos, né? É interessante como Daniel conhecia as profecias de Jeremias. No primeiro ano do reinado de Dario, diz Daniel 9:2, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Então, notem que Daniel que é do mesmo período de Jeremias e Daniel são do mesmo período. Jeremias vivia quando Daniel, jovem, foi levado para a Babilônia, né? Então, e Daniel, na Babilônia, Daniel conhecia e tinha acesso. Eu estava estudando os livros sagrados. Então, Daniel tinha acesso ao rolo, né, das profecias de Jeremias. Pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, então ele acredita que Jeremias era um profeta verdadeiro. Ele conhece a profecia dos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias.
Então, Daniel, por isso que eu falo para vocês, a maioria não aceitou as palavras de Jeremias, não aceitou as profecias de Jeremias. Menosprezou, desprezou o profeta, perseguiram os profetas, mas Daniel, veja como Daniel conhece, considera Jeremias um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, conhece a profecia dos 70 anos em que Jerusalém ficaria arrasada, e tem, inclusive, estudando os livros sagrados, ele tem uma cópia do rolo de Jeremias. É bem interessante isso, né? Então, Jeremias, alguns ouviram Jeremias. E vejam, Jeremias tinha um ótimo conceito. Em várias passagens do Novo Testamento, aparecem profecias de Jeremias, né? E no Novo Testamento se cita o profeta Jeremias. Uma outra citação de Jeremias é Segundo Crônicas que faz um resumo da história desde Adão até o fim do reinado, né? Veja como ele fala do profeta Jeremias. Os moradores, ele já está escrevendo depois dos acontecimentos. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias: o país ficará em ruínas 70 anos. Então veja que, segundo Crônicas, também conhecia a profecia do profeta Jeremias e também considerava Jeremias como um profeta verdadeiro de Deus e conhecia a profecia sobre 70 anos. Então, para terminar, olha, apesar do rei, dos líderes e de boa parte do povo não aceitar as profecias de Jeremias e até persegui-lo, muitos acolheram essa profecia e a preservaram como palavra de Deus e viram o seu cumprimento. E segundo Crônicas, a gente vê o pessoal vendo o cumprimento. Eles viram que os 70 anos se cumpriram exatamente como o profeta Jeremias tinha profetizado da parte de Deus. Daniel conseguiu enxergar isso, né? Então, Jeremias, ele foi um profeta muito reconhecido, tanto que, por mais que foi desprezado, ele foi reconhecido também como um profeta. Ele sempre constou entre os livros sagrados dos judeus. E é fabuloso, né? É uma profecia maravilhosa que se cumpre perfeitamente. O profeta que vale a pena ser conhecido. É um pouquinho repetitivo, se bem que sempre em outras palavras, com outros exemplos. É um pouquinho repetitivo no sentido de que Deus vai. A gente tem que entender assim, que de tempos em tempos, durante 41 anos, sempre de tempos em tempos, Deus vai falando com Jeremias e Deus vai mandando Jeremias. Jeremias vai e anuncia. Vai lá na porta do templo e vai anunciar. Vai lá e coloca o teu calção lá, né? Aquele exemplo lá do calção, até que o calção apodreça. E assim Deus vai, durante 41 anos, Deus vai dando as profecias. Então, de certa forma, se a gente quisesse resumir o profeta Jeremias é, de certa forma, fácil de resumir. O resumo é, durante 41 anos, Deus está chamando seu povo ao arrependimento. E durante 41 anos, Deus também está avisando, olha, se vocês não se arrependerem, o castigo virá. O castigo virá. E termina o livro de Jeremias com o castigo vindo, né? Com Jerusalém sendo destruída, completamente destruída, exatamente como Deus havia predito, profetizado, e Jeremias sendo deportado para o Egito, e daí vem Lamentações de Jeremias, né? As lamentações pela cidade de Jerusalém destruída, pelo templo destruído e nada mais havia. Muito bem, então esse é mais um dos profetas aí do período, né, do cativeiro babilônico, que é o período que nós estamos estudando aí num estudo bastante prolongado. Tudo está gravado na nossa playlist da igreja.
Ficamos por aqui em Jeremias, eu acho que eu já resumi um pouco do livro, tá? Vale a pena a leitura dele inteira, é um pouquinho extenso, mas vale a pena. E a partir da semana que vem eu vou pegar um outro profeta do mesmo período, provavelmente se conheciam, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Olha, a grande possibilidade de que os três se conhecessem, né? Porque os três são do mesmo período. Daniel ainda era um pouquinho novo, talvez 16, 17 anos, né? Mas Jeremias e Ezequiel, né, acho um pouquinho mais de idade. E então, a semana que vem a gente vai começar a estudar o livro de Ezequiel. De novo, vão ser 3 estudos sobre Ezequiel, assim como foram 3 estudos sobre Jeremias.